Olá, seres! Eu me chamo Natanaele Dias e na aula de hoje nós vamos conversar brevemente sobre fenômenos naturais e impactos ambientais. Nós sabemos que a natureza está suscetível a muitos fatores que podem alterar as características dos ecossistemas. E sabemos também que o nosso planeta está em constante mudança e transformação, mesmo que essa mudança seja a passos lentos e não perceptíveis para nós. Essas mudanças podem ser geradas por catástrofes naturais ou pela ação humana. Agora nós vamos diferenciar o que são fenômenos naturais e impactos ambientais. Bom, fenômeno natural é um acontecimento não artificial, ou seja, é aquele que ocorre sem a intervenção humana. Eles fazem parte da geodinâmica terrestre. O que é a geodinâmica terrestre? É a transformação natural da Terra. Os fenômenos naturais, eles podem ou não influenciar a vida humana de que a eles está sujeita, como, por exemplo, as epidemias, as condições meteorológicas, os desastres naturais, etc. Nós precisamos entender que a formação de uma gota de chuva é um fenômeno natural, da mesma forma que um furacão. E alguns exemplos de fenômenos naturais são os terremotos. O que são os terremotos? Bom, eles são causados por uma falha geológica decorrente da movimentação das placas tectônicas e da deformação das rochas no interior da Terra. Além dos tremores, os terremotos podem abrir fendas na Terra e embaixo dos oceanos. Outro exemplo são os maremotos, os famosos tsunamis, que é um fenômeno originado pela erupção vulcânica, por um terremoto ou por um evento natural, que provoca movimento na água, formando uma onda enorme que pode se movimentar por milhares de quilômetros até encontrar a costa. Geralmente ocorre no Oceano Pacífico. Vulcanismo. O vulcanismo é um fenômeno geológico que ocorre do interior da Terra para a superfície, quando ocorre o extravasamento do magma. Quando o magma chega aqui na superfície da Terra, ele ganha a denominação de lava. Além de lava, o vulcanismo libera gases e fumaça. Outro exemplo de fenômenos naturais são os furacões, tufões e ciclones, que nada mais são do que uma tempestade bem violenta, com ventos que atingiram velocidade maior do que 50 km por hora. E de acordo com a velocidade desses ventos, é que eles são classificados nesses três, ou um furacão, um tufão ou um ciclone. Por último não, né? Mas o último que eu venho aqui trazer para vocês é a neve, que é quando a temperatura está mais de 20 graus abaixo de zero, o que faz com que se formem cristais nas nuvens, que se juntam no percurso até o solo e voltam a ficar congelados. Curiosidade rápida: nenhum floco de neve é igual ao outro. Todos criados são diferentes, singulares, únicos, assim como nós. E o que são os impactos ambientais? Bom, o impacto ambiental é qualquer alteração significativa no meio ambiente, sendo ela provocada pela ação do homem ou por fenômenos naturais. Dessa forma, existem dois tipos de impactos ambientais. Os negativos, que é o que nós estamos mais acostumados a ouvir e é o que a gente mais relaciona com o impacto ambiental. Quando a gente fala de impacto ambiental, vem na nossa cabeça logo algo negativo, mas não se reduz apenas a isso. Também temos os impactos ambientais positivos, que nós vamos comentar mais lá na frente. Bom, os impactos ambientais negativos são quando essas alterações no meio ambiente causam algum risco para o ser humano, para os animais ou para os recursos naturais encontrados naquele espaço. Por exemplo, a poluição do ar causada pela emissão de gases vindo dos automóveis, das indústrias, das queimadas e até mesmo da criação de gado bovino, acreditem. Outro exemplo de impacto ambiental negativo é o desmatamento, a contaminação do ar, da água, da fauna e flora, a inversão térmica, o descarte irregular de lixo, alterações climáticas e o aquecimento global. Aqui no aquecimento global, é válido ressaltar que o efeito estufa ele é um fenômeno natural e que possibilitou a existência de vida no nosso planeta. Quando a gente fala em aquecimento global, nos referimos a um aumento anormal na temperatura do planeta que é prejudicial para toda a vida na Terra. Agora vamos falar sobre os impactos ambientais positivos, que são o quê? Toda ação que compreende uma modificação, uma alteração no ambiente a fim de preservá-lo, conservá-lo ou restaurá-lo. Alguns exemplos de impacto ambiental positivo são a recuperação de áreas degradadas, o reflorestamento, aqui só um adendo, viu gente? Plantação de eucalipto não é reflorestamento. Criação de áreas de preservação ambiental, limpeza de rios e praias, descarte correto do lixo doméstico, economia de água e energia, reutilização de materiais e redução no uso do plástico.
Tudo isso causa um enorme impacto ambiental positivo na nossa comunidade, na nossa cidade e no nosso planeta. Agora eu vou falar com vocês rapidinho sobre educação e consciência ambiental, porque são coisas que a gente precisa saber também. O que seria a educação ambiental, professora? Bom, educação ambiental, ela representa um instrumento fundamental para uma possível alteração do modelo de degradação do meio ambiente que nós vivemos agora. As práticas educativas relacionadas à questão podem assumir uma função transformadora, que faz com que os indivíduos, depois de conscientizados, se tornem objetos essenciais para a promoção do desenvolvimento sustentável. E o que é a consciência ambiental? Bom, primeiramente, vamos definir o que seria uma pessoa consciente. Qual a definição de consciência? Uma pessoa consciente é aquela que possui a capacidade de refletir sobre si mesmo, sobre os seus atos e a consequência que os seus atos trazem para eles, para o próximo, para o planeta. Diante disso, ter consciência ambiental nada mais é do que compreender o meio ambiente em sua totalidade e as consequências que certos atos do nosso cotidiano podem causar a ele, por mais ínfimos que eles sejam. A consciência ambiental é entender que a sobrevivência dos ecossistemas depende do coletivo, é a gente entender que o nosso planeta ele funciona como um todo e está tudo interligado. Por isso é tão importante, por isso a gente fala tanto de preservação ambiental, de sustentabilidade, porque uma coisa que acontece lá na América do Sul, lá na América do Sul não, a gente está na América do Sul, né? Lá no Polo Sul influencia em todo o nosso planeta. Nós somos um único sistema e precisamos entender isso. Bom, essa foi a nossa aula e aqui eu deixo com vocês aquela imagenzinha dos 3 R's. Não sei se vocês já conhecem, mas se não vão conhecer agora. A regra dos 3 R's é reduzir, reutilizar e reciclar para nós termos uma terra feliz. Muito obrigada e lembrem-se, preservar o meio ambiente é preservar a nossa própria vida.